a Gran Brasil, né? Hoje ela é um grupo de concessionárias, ela atua basicamente aqui no mercado da capital, né, Grande São Paulo. Ela representa as marcas BMW, BMW Motorrad, Jaguar Land Rover, Toyota e Hyundai HMB, né, Hyundai Motors Brasil. Nós temos 8 concessionárias, algumas delas divididas, né, são concessionárias que a gente tem tanto, por exemplo, o caso da Jaguar Land Rover, a Jaguar e a Land Rover no mesmo prédio, e BMW e Motorrad também. Nós temos o foco, né, nos clientes premium. Então tem essa questão da experiência, né, do estilo de vida. Então nós fazemos encontros, a gente tem bastante participação dos clientes. Os clientes nesses encontros, né, acabam sendo encontros que promovem também aí o networking entre os clientes. Então assim, a gente percebe que o grupo tem focado nessa experiência, nessa convivência dos clientes com as marcas, e é uma aposta que vem dando certo. Eu vim do segmento do agronegócio, né? Trabalhei muitos anos numa multinacional do agronegócio, e quando eu saí de lá, eu resolvi montar uma empresa. E montei uma empresa de consultoria em tecnologia, uma consultoria mais estratégica, não muito operacional. E quando a Gran Brasil me chamou para fazer um primeiro trabalho, né, eu não conhecia muito do setor automotivo, conhecia mais como cliente, né, do setor automotivo, achava que era um varejo, né, um negócio simples, né, vende carro, entrega carro, conserta carro e acabou, não tem muita variação. E quando eu fiz a primeira consultoria, eu percebi que não era bem assim. Então é um mercado mais complexo, né? Ele segue, normalmente os grupos de concessionárias representam mais de uma marca, mais de uma montadora. Então as montadoras têm as suas, né, diretrizes, têm suas normas, têm seus processos, e as concessionárias são obrigadas a seguir esses processos, né? É um braço da montadora aqui próximo ao cliente. Então, quando a gente vê isso, né, vê todos os processos que cada montadora tem, né, são montadoras de culturas diferentes, países diferentes, né, a gente está falando em Alemanha, falando em Coreia, falando em Inglaterra, Índia, enfim, cada japoneses, né, cada cultura dessa, além dos seus processos, também traz algo diferente que a gente segue nas concessionárias. Então, a área de tecnologia ela tem um desafio de atender um negócio que é compra e venda de bens, né, imóveis. A gente tem a parte de oficina, venda de peças, serviços, as peças, né, tem as mais diversas, né, borrachas, químicos, você tem substituição tributária, enfim, tem uma série de complexidades, as próprias integrações e a forma de manter a gestão, a cultura da empresa associado com essas culturas das montadoras, né. E por volta de 2014, até 2014, o data center era interno, dentro da própria empresa, ficava em um escritório que era considerado sede da empresa, e quem nos ajudou, inclusive, a implementar, né, com os servidores, a gente já tinha servidores virtualizados, storage, mas dentro de casa, foi a própria CCM, né? Então ela nos ajudou a implementar, vender os ativos, nós fazíamos a manutenção, né? Já na época de operação também, além do estratégico, tático, a gente fazia o operacional. E o lugar que ficava esse data center, ele foi vendido. Então, juntamente com uma série de outras concessionárias de uma determinada marca, então a gente não tinha mais aquele local. E aquele local a gente tinha os desafios normais, né, de quem tem um data center dentro de casa. Faltava energia, o gerador tinha que fazer manutenção, às vezes não funcionava, problema de no-break, ar-condicionado, finais de semana, você tinha problema com links, a gente tinha que ter sempre contingência, então nossa equipe sempre 24/7, não cuidando só dos sistemas ou da tecnologia, mas da tecnologia sim, mas cuidando de facilities também, né? E dentro de uma loja, então assim, uma região que às vezes enchia a rua na frente, né, quando chovia muito forte, essas tempestades de verão, então assim, uma série de complicadores. Então quando saiu, né, nós saímos desse prédio, existia a possibilidade de criar um novo data center em outra concessionária, mas a gente ia ter os mesmos problemas, os mesmos desafios,
e um risco daqui a pouco de não estar mais naquela concessionária de novo. Aí você tem todo, né, a movimentação, não só o custo de movimentação, mas o impacto que aquilo traz no negócio. Tem que fechar um final de semana, enfim, tem tudo isso. E aí a gente foi buscar no mercado a possibilidade de levar esse ambiente para fora. Então eu já tinha trabalhado em empresas que tinham feito, né, colocation, hosting, outsourcing de TI, full outsourcing, outsourcing só de infraestrutura, só de suporte. A gente buscou, na época as primeiras nuvens públicas, né, estavam começando, a gente teve dificuldade, a gente chegou a testar um ambiente, uma nuvem pública, a gente teve dificuldade com uma plataforma, que na época rodava com o banco de dados Informix, a gente não conseguiu rodar legal, né, o Linux com Informix nessa nuvem. A gente sentiu que a gente não tinha, né, um suporte tão próximo numa nuvem pública, a gente ia perder a governança. Então, nesse momento, a gente foi buscar parceiros e a própria CCM seria um deles. Eu busquei alguns parceiros também que eu já conhecia de outro segmento, né, que atende grandes empresas. A gente comparou e a gente conseguiu chegar no melhor custo-benefício com a CCM. Então, assim, a gente percebeu, né, se a gente fosse imaginar um RFP, né, onde a gente vai fazer a requisição das propostas, a gente percebeu que a CCM tinha um custo-benefício legal, não era mais barato, mas não era mais caro. Ela entendia do mercado automotivo, tinha nos ajudado a implantar os equipamentos, inclusive nós levamos no primeiro momento os equipamentos que nós tínhamos para lá, para ter um menor impacto, depois isso foi sendo absorvido na nuvem e passou, né, a ser diluído e prestado como serviço mesmo puro. E quando a gente avaliou, e a gente percebeu também que a gente tinha uma proximidade com a CCM, então assim, se a gente tivesse um problema mais sério, a gente não era mais um na nuvem, né? A gente tinha um contato com os executivos, conhecia os executivos, não que a gente quisesse né? Não faz sentido ficar acionando eles todo momento, mas se acontecesse alguma coisa mais séria, se a gente precisasse recorrer, a gente tinha quem recorrer. Então, acho que o que ajudou foram esses três aspectos. Um, conhecimento do negócio e da plataforma. Dois, essa questão do custo-benefício, dentre os que a gente avaliou. E três, essa questão da proximidade, da gente ter contato com o operacional, com o tático e com o estratégico, mesmo nos níveis que a gente atuava dentro da companhia. Então, acho que isso foi os três pilares aí para a migração. O operacional, né? A gente conseguir fazer uma confederação. Então, eu não consigo ter todos os especialistas dentro de casa. Então, eu tenho que ter um DBA, eu tenho 2, 3 tipos de bancos de dados de fabricantes diferentes. Eu tenho que ter pessoa de middleware, eu tenho que ter pessoa de sistema operacional, eu tenho 2, 3 sistemas operacionais diferentes. Tenho pessoas de outras plataformas, né, que são satélites das plataformas principais. Eu tenho que ter pessoas que conhecem também o setor automotivo e as ferramentas que trabalham com DMS, né, que é a ferramenta principal das concessionárias. Então, quando a gente avalia isso tudo, a gente vê que a gente conseguiu, com a equipe enxuta, ter todas essas competências, não dentro de casa, algumas dentro de casa, outras não, e contar com essa competência do provedor do data center. Então assim, poxa, eu preciso de horas do DBA, então eu consigo contratar, eu já tenho no meu contrato. Acontecer alguma coisa aqui que é específica do meu middleware aqui, Apache, Tomcat, eu consigo contar com alguém lá que me ajuda. Então, poxa, a gente não estava com manutenção do Oracle, tinha as licenças do Oracle, mas não tinha manutenção no alto. Quando a gente precisou fazer um upgrade de versão, precisava comprar novamente. Então, isso aconteceu com o sistema operacional, né? Windows, outros sistemas operacionais, middlewares que a gente precisou atualizar, e a gente conseguiu, em algumas atualizações de contrato com a CCM, fazer isso. Então, assim, o banco de dados a gente não comprou. Na verdade, o banco de dados já entrou na prestação de serviço, dentro da recorrência do contrato, né, de fornecimento do data center em nuvem, como uma parte dele. Então, a gente diluiu, né, esse investimento necessário. Essa questão de todo ano eu ter que lembrar, eu ter que convencer os gestores a comprar manutenção, né? Por que eu preciso pagar 20%, 25% daquele licenciamento? Mesmo estando em budget, você precisa lembrar, justificar, é uma coisa que fica invisível, né? Tá ali na rede de água, a rede de esgoto que ninguém tá vendo todo dia, né? Só lembra quando para, então, né, quando tem algum problema. Então, nos ajudou nisso, né? Nessa questão de licenciamento, questão de manter o budget, né, para fazer essas atualizações, e na governança em si, né, do TI. Então, todas aquelas métricas, né, que a gente seguindo de IT, o ITSM, dentro da organização, a gente tem essas métricas também do prestador de serviço, então a gente consegue compor essas métricas para fazer a gestão. E no lado estratégico, como eu comentei, né, o desafio da sustentação versus inovação nos ajuda
ter um pouco menos de foco em sustentação, né? Só atuar realmente quando a gente tem um problema mais emergencial. Infelizmente, a gente não tem isso em outros segmentos, né, como tem no data center, mas nos ajuda nesse sentido para a gente poder focar na inovação, né, e nos comitês de TI, a gente poder discutir inovações, discutir projetos, ao invés de estar discutindo SLA, como eu comentei, a gente estava numa conversa em off aqui, uma vez um funcionário falou, o sistema está funcionando. Eu falei, não está funcionando. Não, está funcionando, só não está ágil. É a mesma coisa. Então, assim, o sistema tem que estar disponível nas concessionárias, 24/7, ele tem que ser ágil, né? Tem que ter performance, não basta estar disponível, e tem que ter segurança. Então a gente tem LGPD, não só LGPD, né? Tem um monte de outros aspectos envolvendo segurança. Então esses 3 pilares, disponibilidade, performance e segurança, são essenciais. E é nisso que a gente vê que a CCM consegue nos ajudar mais. A experiência acho que começou bem por um motivo, né, que foi um alavancador, que foi a questão da mudança. A gente teria que mudar o endereço, então a gente conseguiu pegar os servidores, levar para a CCM. No dia seguinte os servidores estarem funcionando, a gente parou no dia à noite, no outro dia de manhã funcionando, sem problemas, né, todas as unidades conectadas, a gente preparou isso antes. Então nos ajudou naquele momento. E acredito que isso tenha fortalecido, né, esse momento fortaleceu todo o relacionamento. Então, a partir daí, a gente foi entendendo aonde a CCM podia nos ajudar. É claro que, assim como um relacionamento de longo prazo, nem tudo foram flores, né? A gente está resumindo aqui, mas naquilo que a gente sinalizou, naquilo que a gente teve um problema mais sério, uma causa raiz que precisou ser investigada, ou no momento que a gente sentiu que o nível de serviço não estava legal, seja por uma mudança de interna nossa, né, muito rápida e que a gente não passou para vocês, ou vocês fizeram alguma mudança e começou a refletir, todas as vezes que a gente sentou para conversar, a gente conseguiu alinhar e o serviço ser estabilizado. Então, assim, isso mostra para a gente o comprometimento, né, e consegue dar uma sensação que até a gente brincava no passado, qual que é o SLA, ou qual que é o indicador que você precisa ter? Eu quero dormir tranquilo, né? Então assim, eu quero acordar, às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, tem concessionária nossa que já tem carro chegando para fazer revisão. Então, eu não quero ser acordado às 6 horas da manhã, ou se eu já estiver em pé às 6 horas da manhã, com alguém reclamando que não está acessando o sistema, que está lento, está travando. Então, assim, eu quero acordar, pensar no meu dia, nas coisas importantes, nas estratégias que eu tenho para fazer, e se acontecer isso, ok, vamos atuar, mas vamos melhorar para dormir tranquilo de novo, né? Então, assim, o indicador principal é esse. Bom, se eu pudesse resumir a parceria com a CCM, é difícil uma palavra só, mas seria comprometimento. Comprometimento no aspecto não só de entregar aquilo que foi contratado, mas de estar, às vezes, questionando, né? Às vezes não somos nós que estamos cobrando vocês estão nos perguntando, e aí, né? Tem alguma coisa aí que a gente pode ajudar? Ou eu abrir, às vezes acontece, abrir uma solicitação, né? Seja com relacionamento com o cliente, seja com a área operacional, e eu não tive tempo, depois, né, apagou incêndio, putz, eu já fui atacar outro incêndio e não tive tempo nem de dar um feedback. Vocês estão nos perguntando, e aí, precisa de ajuda, mas tudo bem, encerrou? Então, assim, esse follow-up que a gente percebeu que de um tempo para cá vem acontecendo, né, mostra o comprometimento com a operação. E por outro lado, quando a gente leva alguma dor, né, ou às vezes precisa negociar contrato, né, a gente está no nosso dia a dia, teve pandemia, tem redução de custos, tem dólar, tem uma série de fatores que às vezes a gente precisa discutir coisas que não são legais, né, o DR, né, a gente precisa ter aquela DR. E a gente sente um comprometimento também de entender o negócio automotivo, entender o que a gente está buscando. Então tem esse comprometimento tático estratégico também. Acho que o comprometimento nesse aspecto, né, de estar observando, às vezes mesmo que de longe, vendo onde é que pode ajudar a gente, onde é que a gente pode, de repente, conversar para fazer alguma parceria.